o cego de Jericó. Um homem pedinte à beira do caminho com a sua capa. Aquele caminho passavam muitas pessoas. Passavam os romanos. Também passavam os judeus que subiam a Jerusalém para adorar. E eles estavam ali com um sentimento fraterno, constrangido. Quando viam o cego, logo davam-lhe uma esmola. O cego de Jericó estava posicionado estrategicamente à beira do caminho, num lugar muito movimentado, a mendigar com a sua capa. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. O texto bíblico aqui nos fala de Bartimeu, mas a Bíblia não cita o nome do cego. Um homem anônimo. Mas o texto bíblico nos fala que ele era filho de Timeu. Significa, o pai de Bartimeu era uma pessoa importante. Mas Bartimeu, a Bíblia nem fala do nome dele. Então ele não tinha um nome. Ele era anônimo. Filho de uma pessoa importante. A Bíblia não fala quem era o pai de Bartimeu. Simplesmente fala que ele era o filho de Timeu. E o texto bíblico também ressalta que Bartimeu era cego. E também fala que além de ser cego, ser anônimo, ele também era mendigo. Ele era um pedinte. Bartimeu não tinha nada. Mas Bartimeu tinha algumas características que fazem toda a diferença na vida de Bartimeu. Algumas características que, se nós tivermos também, nós vamos vencer muitas batalhas. Bartimeu, apesar de não ter muito, apesar de não ter nada, ele tinha sua fé, ele tinha determinação e teve muito a nos ensinar. O que é que o cego tem a nos ensinar? Saber identificar a presença do Senhor Jesus. Naquele caminho, muitos passavam por ali, como eu já disse. Mas um dia passou alguém diferente, com uma multidão diferente. Aquela multidão não era uma multidão qualquer. Era a multidão do milagre. E Bartimeu, como sendo um homem de fé, soube identificar aquela multidão, a multidão do milagre, ou a multidão em que Jesus estava presente. Hoje nós vemos muitas pessoas ou muitas multidões por aí, e muita gente seguindo algumas multidões. Mas a pergunta que eu lhes faço nesta hora, esta multidão que você tem seguido, será que Jesus está presente, está no meio dela? Ou essa multidão só tem movimento? Muito barulho e pouco conteúdo. Porém, Bartimeu identificou uma oportunidade no meio daquela multidão. Identificou a oportunidade de mudar de vida. A oportunidade de sair à beira do caminho. Não precisaria mais estar lá. Ele se levantou e falou: opa, a minha vida vai mudar agora. Eu não vou perder a minha oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu então começa a gritar. Começa a clamar. Ele não enxergava, meu irmão. Ele não tinha muito alcance das suas mãos. Ele era mendigo. Mas ele tinha voz e podia gritar. Bartimeu usou o que ele tinha. Muitas vezes, entre você e o seu milagre, muitas vezes você não vai ter muitos recursos ao alcance das suas mãos. Então você vai precisar usar aquilo que você tem.
precisará ser o estrategista. Vão querer te parar, vão querer te desanimar e vão dizer que você não vai alcançar o sucesso ou não vai alcançar o teu milagre. Bartimeu começou a clamar e cada vez clamava mais alto e aqueles que ali estavam o repreendiam para que se calasse. Não adiantou. Bartimeu insistiu com a sua fé. Muitas vezes vão tentar te desanimar, meu irmão. Insista naquilo que você acredita. Você não precisa dar ouvidos àqueles que querem calar a sua voz, que querem abafar a sua fé, que querem tirar você de cabeça e dizer, não faz isso não, vai por lá, esquece isso. E então Bartimeu gritava e clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O repreendiam para que se calasse, e ele cada vez gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamou, clamou e clamou. Sabe o que aconteceu? Chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. É ele que manda, meu irmão. Ele quem dá ordem, meu irmão. Alguém pode até não querer. Alguém pode até não aceitar o teu milagre. Alguém pode até dizer, cala a tua boca, para de clamar, para de acreditar. Mas quem dá ordem é ele. E agora ele dando a ordem àqueles que repreendem o cego. Jesus fala para eles, vai lá, chama ele. Jesus mandou chamá-lo. E agora, os mesmos que o repreendiam, lhe traz a boa nova. E diz, anima-te, homem, o mestre manda chamá-lo. Glória a Deus. Valeu a pena. Valeu a pena insistir. Valeu a pena gritar, bradar, clamar. Alguém pode dizer para você, não sei por que você ora tanto, mas Deus não é surdo. Não sei para que você faz tanto propósito. Não sei por que você levanta de madrugada, dá no seu joelho e vai orar. Não sei por que você vai tanto na igreja buscar a presença de Deus. Onde você quer chegar com isso? Para com isso. São as coisas que nós ouvimos por aí. Mas Bartimeu, naquele momento, ele viu que valeu a pena acreditar em Jesus. Aleluia. E agora aqueles mesmos que o repreendiam, traz-lhe a boa nova. Anima-te, homem, o mestre manda chamá-lo. Versículo 49. E Jesus parando disse, para que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Versículo 50. E ele lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu torne a ver. Trouxeram a boa nova a Bartimeu. E Bartimeu agora se levanta, lança de si a sua capa, jogou a capa fora. Aquela capa para Bartimeu seria de total importância para a sua sobrevivência naquela região. Além de ser uma permissão romana, os romanos davam a capa para um pedinte e lhe davam a autorização para que ele pudesse pedir esmolas. Mas Bartimeu lançou a capa fora. Ele acreditou que não precisaria mais daquela capa. Não precisaria mais se proteger do sol, do frio, das tempestades de areia. Acreditou que não precisaria mais ser um pedinte. Ele creu que Jesus o curaria. Aleluia. E então Jesus fala com ele, o que tu queres que eu te faça? E ele diz, que eu torne a ver. Algumas traduções vão dizer que eu tenha vista, outros que eu torne a ver. Significa que Bartimeu teria
enxergado anteriormente. Mas Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Vou ler aqui o versículo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo tornou a ver, seguiu a Jesus pelo caminho. Ele creu que seria curado, que Jesus restituiria a sua visão. E agora ele segue a Jesus. Muitos querem receber milagres, meus irmãos. Recebe o milagre e vão embora. Não quer nem saber de Jesus mais. Não quer compromisso com Deus. Mas Bartimeu fez diferente. Ele foi curado e seguiu a Jesus. Recapitulando, o que é que Bartimeu tem a nos ensinar? Primeiro, muitas vezes você não vai ter muitas ferramentas ao alcance das suas mãos. Use aquilo que você tem. Comece a clamar, acredite, e ele clamou. Outra coisa, segundo, ele soube identificar, discernimento, que Jesus estava presente naquela multidão que passava. Terceiro, ele teve atitude, tomou uma atitude, começou a gritar. Quarto, o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez clamava mais alto. Teve resiliência, glória a Deus. Quinto, ele se levanta. Muitas vezes nós vamos estar prostrados, né, meu irmão? Sem força, até para nos levantar. Mas quando ele ouviu a voz do mestre, ele se pôs de pé, ele se animou e jogou a capa fora. Teve fé que seria curado. Então, são algumas atitudes ou algumas coisas que fazem toda a diferença. Você precisará ter estratégia. Você precisará, muitas vezes, no momento certo, ficar quieto. Fica quieto, não fala nada. Você precisará rodear a cidade e na hora certa tocar a trombeta. E então você vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai precisar ter resiliência, acreditar. Alguns princípios que fazem toda a diferença no nosso milagre. E você precisará ser um estrategista se quiser receber de Deus. E Jesus tem muito para te dar. Mas você tem que estar apto a receber. A bênção já está preparada para você. Mas você está preparado para receber, meu irmão? Não é para os fracos. Então, se você é forte, receba, que Deus quer te abençoar. Glória a Deus.